PRF intercepa ex-criminoso e revela segredos chocantes que podem transformar a operação. A cidade de São Fernando não era apenas mais uma mancha no mapa do Brasil. Era um palco de traições, verdades escondidas. E, como sempre, o crime batia à porta todos os dias. O sol estava se pondo, tingindo o céu de vermelho, quando Lucas, um agente da Polícia Rodoviária Federal com 4 anos de experiência, parou seu carro na beira da estrada. Ele estava prestes a realizar uma abordagem que mudaria sua vida para sempre. No volante, um carro pequeno de cor escura. O motorista, Rafael, um ex-criminoso conhecido por suas jogadas perigosas e provocativas. Lucas saiu do carro, sentindo o peso da respiração e o aperto no peito. Após tantos anos na linha de frente, ele sempre se perguntava se teria coragem de encarar o que estava prestes a descobrir. Ele estava frente a frente com Rafael, aquele que todos na cidade diziam que estava em busca de redenção. O clima estava pesado. Uma brisa gélida soprou, fazendo os cabelos de Lucas arrepiar. "Parado, identificação!" gritou, a voz tremendo um pouco mais do que deveria. Rafael virou-se lentamente, um sorriso irônico nos lábios. "Lucas, meu velho, você realmente acha que pode me parar assim? Você sabe quem eu sou, certo?" A provocação pairava no ar, como um peso que fazia a atmosfera vibrar. Lucas notou os olhos escuros de Rafael. Eles pareciam esconder práticas que nem a escuridão da noite se atreveria a revelar. "Cadê os documentos?" Lucas insistiu, grato pelo tom firme que ainda mantinha. O que aconteceu a seguir não estava nos planos. Rafael começou a rir, um riso misto de deboche e desespero. "Você realmente quer saber? Você vai se surpreender, amigo. Tem corrupção na sua própria casa, na sua própria polícia." Aquela frase ecoou como um trovão na mente de Lucas. Ele congelou, a adrenalina subindo rapidamente. O ex-criminoso começou a soltar segredos sobre uma rede de proteção para traficantes dentro da própria polícia. Ele falava de nomes conhecidos, colegas de Lucas, e a cada revelação, o mundo dele desmoronava um pouco mais. A voz de Rafael se tornava um sussurro, uma sombra que assombrava Lucas. O agente lutava contra a incredulidade. E agora? E sua lealdade? A abordagem que visava ficar clara, em letras grandes, agora parecia apenas um borrão. A paixão por justiça, que sempre o guiou, começou a questionar os riscos que estava prestes a correr. Um colega, Vitor, sorriu para Lucas pelo rádio, alheio ao turbilhão que sufocava seu parceiro. "O que estava acontecendo?" "Por que você não investiga, Lucas? A verdade é mais assustadora do que você imagina", disse Rafael, com um tom íntimo que deixava Lucas em conflito. Quando ele estava prestes a tomar uma decisão, um carro se aproximou, freando bruscamente, luzes piscando em seu retrovisor. Era a equipe de apoio. O tempo parou. Ele teve que agir rápido, mas quem ele poderia confiar depois disso? Uma mensagem anônima surgiu na mente, prometendo mais informações caso ele quisesse saber. A sombra da corrupção não estava tão afastada assim, e Lucas estava prestes a mergulhar em um abismo que poderia levar sua vida e a de sua família ao caos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas sentiu o coração disparar enquanto o carro de apoio se aproximava.
A sirene estrondava como um rugido no silêncio tenso da noite. Ele sabia que precisava agir, mas a mente estava uma tempestade. Rafael ainda estava ali, seus olhos fixos, uma mistura de desafio e desesperança. O agente respirou fundo, tentando, de alguma forma, encontrar o equilíbrio. Você não tem escolha a não ser ouvir, Lucas. Rafael insistiu, sua voz um fio de provocação. A corrupção vai muito mais fundo do que você imagina. O ex-criminoso estava quase implorando, mas Lucas não podia deixar de pensar no que tinha a perder. As luzes vermelhas piscavam, e subitamente um barroco de tensão estourou no ar. Então algo inesperado aconteceu. Uma explosão. O som foi ensurdecedor e cortante, como se um relâmpago tivesse acertado o chão entre eles. Lucas se lançou para o lado, perdendo o equilíbrio, o coração na garganta. A poeira subiu como um fantasma, e o mundo ao redor se tornou um borrão. Você está bem? Gritou Vitor, já fora do carro, correndo na direção de Lucas. Havia caos. A equipe de apoio estava em pânico. O carro de Rafael pegou fogo rapidamente, as chamas estalando e devorando a lataria. O cheiro de fumaça invadiu o ar, sufocante. Rafael! Lucas berrou, tentando ver através da névoa escura. Mas quando a fumaça assentou, ele viu algo que o fez congelar. Rafael não estava mais ali. O ex-criminoso havia desaparecido, deixando para trás apenas as chamas e um rastro de confusão. Lucas, para onde ele foi? Vitor perguntou, seu rosto pálido quando avistou as chamas. Precisamos fazer algo. Mas naquele instante, a mente de Lucas estava como um labirinto confuso. O quê? Foi aquela explosão? Uma tentativa de assassinato? Um aviso? O porquê Rafael simplesmente desapareceu? Alguém está tentando nos silenciar, Lucas sussurrou, o frio na espinha aumentando. Ele olhou ao redor. Os olhos dos outros policiais estavam cheios de incerteza e medo. Temos que investigar, a fundo. De repente, como um presságio, o rádio de Lucas estalou. A voz de um superior cortou a tensão. Todos os agentes, retornem aos veículos. Temos um alerta de emergência. Repetindo. Emergência. Um nó se formou na garganta de Lucas. A situação estava além do que ele poderia prever. Numa fração de segundo, a lealdade que ele tinha pela polícia e por seus colegas se despedaçou. Ele se afastou, encostando-se ao carro, sentindo um turbilhão dentro dele. O que eu não sei foi a única coisa que conseguiu pensar. E então, no meio dessa confusão, uma figura emergiu das sombras. Um rosto familiar. Um policial que Lucas até então confiava cegamente. Olhos frios, sorrisos dissimulados. Algo estrondou em sua cabeça. Você? Ele não conseguia acreditar. Lucas, você precisa entender que existem segredos que não devem ser revelados. Alguns de nós estão bem mais envolvidos do que você sonha. A voz dele era calma, mas havia uma ameaça velada. Lucas levou um passo para trás, seu coração batendo forte. Isso é uma armadilha. A adrenalina disparou. Quem era amigo? Quem era inimigo? Ele estava cercado não apenas por chamas, mas pela revelação de uma traição que podia desmantelar tudo ao seu redor. E no fundo, Lucas sabia que tinha que escolher um caminho. Mas os ecos da corrupção já estavam lhe marchando como uma sombra. Quais segredos estavam realmente ocultos? Ele precisava descobrir. O que aconteceria se saísse à luz? As chamas ao redor refletiam a batalha interna que estava prestes a começar. Tudo o que ele amava estava em jogo, e a escuridão que se aproximava prometia mais do que simples revelações. Lucas ficou paralisado, encarando o policial, que antes era um amigo. O sorriso no rosto do homem era frio, e os olhos transmitiam uma frieza que cortou o ar em volta. Você não entende, Lucas, ele começou, a voz suave, como se tentasse acalmar uma criança. A corrupção, ela é mais profunda do que você imagina. A cada palavra, Lucas sentia o chão se abrir sob seus pés.
Você está envolvido, não é? A pergunta escapuliu de seus lábios, cheia de incredulidade. Não podia acreditar, mas a imagem de Rafael desaparecendo se desenhava em sua mente como uma sombra. Tudo o que eu fiz, cada operação, cada risco, era uma fachada? A dúvida fazia seu coração acelerar. Você sempre foi ingênuo, amigo. O policial respondeu, o tom de desprezo pairando no ar. Lucas lutou contra a imagem de traição. Tentava entender como alguém em quem ele confiou absurdamente se tornara um dos vilões. A sirene tornava o ambiente ainda mais caótico. As chamas do carro de Rafael pulsavam atrás dele, como se da própria fumaça surgisse a verdade. Ele olhou para o céu, para o último brilho do sol sendo devorado pela escuridão, e sentiu um frio na espinha. O que você quer de mim? Quero que você se junte a nós, veio a resposta, cortante, como um golpe que o fez vacilar. Temos uma operação gigante, um esquema poderoso, e nós precisamos de um homem como você. Parece que você tem acesso a informações valiosas. O olhar do policial era persuasivo, quase sedutor, mas Lucas não conseguia escapar das garras da desconfiança. O que está em jogo? O que mais eu não sei? Lucas questionou, a mente girando. Ele precisava de respostas, mas as palavras não saíam como um clamor no fundo de sua alma. O que estava acontecendo? Ele se perguntava se aquilo era realmente sobre justiça, ou se era um jogo de poder no qual ele não queria participar. Aquele momento de tensão foi cortado por uma explosão estrondosa. O barulho ecoou, fazendo o chão tremer. Lucas se lançou para o lado, caindo sobre a grama molhada. Conseguiu se erguer apenas para ver o carro de apoio da sua equipe sendo alvejado. O caos se instalou. Policiais gritando, gente correndo e aquela usina de fogo tomando tudo. Lucas! O grito de Vitor cortou a confusão. Vamos sair daqui. Mas Lucas estava paralisado, o olhar vidrado na fumaça que subia. Ele sentiu uma mão em seu braço, mas antes que pudesse reagir, uma sombra surgiu do fundo. Uma figura sem rosto emergindo do tumulto. Um tiro ecoou. Um grito atravessou a noite. A figura mística caiu, e o desespero alastrou-se como um vírus. E Lucas percebeu, em meio à gritaria e ao pânico, que a pessoa caída era ninguém menos que Vitor. O chão parecia se mover. As mentiras. Lucas sentiu uma onda de culpa e raiva que quase o derrubou. A peça do jogo já se movia, e ele era o alvo. Você deve escolher um lado, disse o antigo amigo, agora revelando a natureza traiçoeira dele. E o tempo está se esgotando. As palavras reverberavam, como um sino de alarme na cabeça de Lucas, e ele percebeu que estava prestes a ser puxado para um abismo mais profundo do que jamais imaginara. Ele olhou ao redor, a fumaça encobrindo suas esperanças, sem saber quem acreditar, quem confiar. A sombra da corrupção era uma força avassaladora, e Lucas se perguntava se alguma vez poderia sair vivo de tal labirinto. O que aconteceria agora? E quem mais perderia na tempestade que estava se formando? Lucas ficou paralisado, encarando o policial que antes era um amigo. O sorriso no rosto do homem era frio, e os olhos transmitiam uma frieza que cortou o ar em volta. Você não entende, Lucas. Ele começou, a voz suave, como se tentasse acalmar uma criança. A corrupção, ela é mais profunda do que você imagina. A cada palavra, Lucas sentia o chão se abrir sob seus pés. Você está envolvido, não é? A pergunta escapuliu de seus lábios, cheia de incredulidade. Não podia acreditar, mas a imagem de Rafael desaparecendo se desenhava em sua mente como uma sombra. Tudo o que eu fiz, cada operação, cada risco, era uma fachada. A dúvida fazia seu coração acelerar. Você sempre foi ingênuo, amigo. O policial respondeu, o tom de desprezo pairando no ar. Lucas lutou contra a imagem de traição,
tentando entender como alguém em quem ele confiou absurdamente se tornara um dos vilões. A sirene tornava o ambiente ainda mais caótico. As chamas do carro de Rafael pulsavam atrás dele, como se da própria fumaça surgisse a verdade. Ele olhou para o céu, para o último brilho do sol sendo devorado pela escuridão e sentiu um frio na espinha. O que você quer de mim? Quero que você se junte a nós. Veio a resposta cortante, como um golpe que o fez vacilar. Temos uma operação gigante, um esquema poderoso, e nós precisamos de um homem como você. Parece que você tem acesso a informações valiosas. O olhar do policial era persuasivo, quase sedutor, mas Lucas não conseguia escapar das garras da desconfiança. O que está em jogo? O que mais eu não sei? Lucas questionou, a mente girando. Ele precisava de respostas, mas as palavras não saíam como um clamor no fundo de sua alma. O que estava acontecendo? Ele se perguntava se aquilo era realmente sobre justiça ou se era um jogo de poder no qual ele não queria participar. Aquele momento de tensão foi cortado por uma explosão estrondosa. O barulho ecoou, fazendo o chão tremer. Lucas se lançou para o lado, caindo sobre a grama molhada. Conseguiu se erguer, apenas para ver o carro de apoio da sua equipe sendo alvejado. O caos se instaurou. Policiais gritando, gente correndo, e aquela usina de fogo tomando tudo. Lucas! O grito de Vitor cortou a confusão. Vamos sair daqui, mas Lucas estava paralisado. O olhar vidrado na fumaça que subia. Ele sentiu uma mão em seu braço, mas antes que pudesse reagir, uma sombra surgiu do fundo. Uma figura sem rosto emergindo do tumulto. Um tiro ecoou. Um grito atravessou a noite. A figura mística caiu. E o desespero alastrou-se como um vírus. E Lucas percebeu, em meio à gritaria e ao pânico, que a pessoa caída era ninguém menos que Vitor. O chão parecia se mover sob seus pés, o coração disparando. Ele sentiu o sabor amargo da traição escorregar pela garganta. Por que ele? As palavras saíram em um sussurro trêmulo. No fundo, um estalo de compreensão. O policial ao seu lado, o amigo que se tornara inimigo, teve suas intenções expostas diante do olhar horrorizado de Lucas. Vitor! Não! Lucas gritou, mas o eco foi engolido pelo caos. Enquanto Vitor chorava, a vida se esvaindo, tudo começou a fazer sentido. Os segredos, as traições, as mentiras. Lucas sentiu uma onda de culpa e raiva que quase o derrubou. A peça do jogo já se movia, e ele era o alvo. Você deve escolher um lado, disse o antigo amigo, agora revelando a natureza traiçoeira dele. E o tempo está se esgotando. As palavras reverberavam como um sino de alarme na cabeça de Lucas, e ele percebeu que estava prestes a ser puxado para um abismo mais profundo do que jamais imaginara. Diante do horror, Lucas mal conseguia processar o que estava acontecendo. Os gritos ecoavam, mas um só ecoava mais fundo. Vitor. Ele se ajoelhou ao lado do amigo, a dor e a impotência pesando como pedras em seu coração. Mas antes que pudesse chorar ou gritar, um brilho prateado chamou sua atenção. Olhou ao redor e viu algo brilhando entre as chamas, uma pasta que parecia ter caído do carro de Vitor. Ele sabia que era arriscado, mas algo o impelia a pegá-la. As mãos tremiam ao apanhá-la, e uma onda de pânico pulsou em seu corpo. O que estava naquelas folhas poderia ter a resposta para tudo. Abrindo a pasta, os olhos de Lucas se arregalaram em choque. Dentro dela, haveria não apenas documentos sobre a operação corrupta, mas também fotos dele e de outros colegas. Conversas gravadas, segredos que atingiam os mais altos escalões da corporação. E em meio a tudo isso, uma foto que o fez querer desmaiar. Rafael, não só como amigo, mas também com um cano da polícia na mão. Como? Murmurou, enquanto o policial ao seu lado se aproximava. Mas antes que pudesse processar, a figura ameaçadora apareceu de novo. Sem pensar,
Lucas empurrou a pasta para Vitor, que já começava a perder a consciência. Pegue isso. E prove que isso nunca aconteceu, gritou sem saber se o amigo conseguiria se levantar. Mas o que ele não esperava era que a figura na escuridão fosse outro policial, um flagra do seu próprio esquadrão. Vocês estão todos presos, gritou a figura em um tom autoritário. O mundo de Lucas começou a desmoronar de novo ao ouvir essas palavras, e a traição estava se espalhando como um incêndio. Quem você acha que está no comando? Você realmente tem certeza de quem é seu amigo? Disse a figura, e Lucas sentiu que o chão estava desaparecendo debaixo dele. Ele precisava decidir e rápido. Seria ele o próximo a entrar na lista de desaparecidos? Quais segredos estavam realmente ocultos? Ele precisava descobrir, e com a figura ameaçadora à sua frente, uma única pergunta ecoava em sua mente. Até onde estava disposto a ir para desvendar a verdade? Lucas encarou o policial que antes era seu amigo. O caos em torno deles parecia se apagar, os gritos e tiros soando longe em fade-out. Você deve escolher um lado, repetiu o homem, a voz ecoando em sua mente. Mais do que uma escolha, parecia uma sentença de morte. O coração de Lucas pulsava pesado. Ele olhou para Vitor, agonizando no chão. As palavras daquele policial, a voz que sempre ouvia como uma referência, agora se transformavam em cordas que o prendiam a uma verdade inescapável. Você vai se juntar a nós ou vai se arrepender? Era um ultimato. No instante em que pensou em escapar, algo inesperado aconteceu. Um estrondo. As chamas atrás deles pareceram explodir em um novo fogo, despedaçando a noite. Uma luz ofuscante os envolveu. Lucas fechou os olhos, mas não pôde ignorar o cheiro de gasolina. O fulgor da explosão iluminou tudo ao seu redor, e naquele momento de brilho intenso, uma figura saltou das chamas, uma silhueta familiar. Era Rafael. Lucas sentiu o sangue congelar nas veias. Rafael, o que você está fazendo aqui? O ex-criminoso agora estava com uma arma em punho e uma expressão que misturava fúria e determinação. Ele parecia uma visão do inferno. Eu voltei, Lucas, disse Rafael, a voz ecoando com uma intensidade que desferiu uma onda de alívio e perplexidade. Você nem sabe o que está acontecendo, o que esses homens estão fazendo. O policial, ao seu lado, se virou, visivelmente assustado. Você não deveria estar aqui. A tensão no ar se eletrificou. Lucas estava entre os dois, sentindo o peso da escolha. Como assim ele tinha voltado? Não fazia sentido. Mas a verdade era que Rafael conhecia segredos que podiam mudar tudo. Você está em perigo, Lucas, e não é só por causa deles. Rafael apontou para o grupo de policiais que cercava a cena. Um misto de rostos conhecidos e desconhecidos. A corrupção vai muito além do que você imagina. O seu amigo, ele está no centro disso tudo. Uma onda de dúvidas inundou a mente de Lucas. Vitor. Como você pode? Ele não é quem você pensa. Rafael interrompeu, os olhos radiantes com uma mistura de urgência e medo. Os documentos que você tinha em mãos poderiam te salvar, mas eles também poderiam te condenar. Você precisa fazer a escolha certa. Nesse momento, o policial que estava ameaçando Lucas se moveu, tentando posicionar-se para pegar Rafael desprevenido. Era agora ou nunca. Lucas sentiu o impulso dentro de si, a adrenalina subindo. Qualquer hesitação poderia ser fatal. Ele olhou para Rafael e, num ato que parecia contradizer meses de lealdade, decidiu se posicionar ao seu lado. Vamos acabar com isso, murmurou, a determinação ressoando em suas palavras. E então, as luzes da equipe de apoio estavam mais próximas, os gritos ecoando. Mas naquele segundo, um novo clarão apareceu. Um helicóptero.
os holofotes girando como um maze de luz. Lucas olhou para o céu perturbado, e tudo desmoronou. Lucas, eles não vão deixar você sair, gritou Vitor, tentando se levantar, mas a força que ele tinha escorria tão rápido quanto seu sangue. O horror reina, a dor de perceber que quem ele considerava amigo agora era um traidor. Vitor, Lucas berrou. O amigo se contorcia na grama, agora com uma expressão de desespero. Fique comigo, por favor. E então algo ao longe fez Lucas olhar para trás. Uma explosão o atingiu com um impacto, fazendo a cena girar. O barulho ensurdecedor ofuscou seus sentidos. Naquele momento, uma ideia aterradora surgiu. E se Vitor fosse parte do plano? E se tudo aquilo fosse uma armação para derrubá-lo, para eliminar as ameaças que ele representava? Ele olhou de novo para Rafael, que tinha um sorriso estranho, quase revolucionário. Vamos, Lucas, precisamos correr antes que eles nos descubram. Era tanta confusão, tanta agonia. O mundo ao redor parecia um pesadelo. Eu não posso deixar Vitor, ele gritou. Mas Rafael puxou seu braço. O tempo estava se esgotando. Ele não pode ser salvo. Você não entende? Estamos no jogo dele. O que estava acontecendo? A escolha que Lucas fez parecia cada vez mais desesperada. Para onde correr? Para quem confiar? E no fundo, uma verdade secreta se formava nas sombras da confusão. Algo que poderia mudar tudo o que ele achava que sabia sobre os homens ao seu redor. Corram, antes que sejam pegos, gritava Rafael. E Lucas teve que decidir. Era agora ou nunca. As sirenes cada vez mais próximas. Ele estava prestes a mergulhar em um mundo que prometia ser mais sombrio do que a própria noite. E a pergunta o acompanhou enquanto se afastava. Até onde você realmente conhece seus amigos? Lucas encarou Rafael, a adrenalina pulsando nas veias. As sirenes soavam como um eco distante, e o caos ao redor parecia se dissipar, como se o tempo tivesse parado. Ele sentiu o peso do ultimato e, ao mesmo tempo, a urgência de agir. Vamos, antes que eles consigam, Rafael insistiu, suas palavras quase abafadas pela pressão em sua mente. Lucas hesitou, lembrando-se de Vitor, ofegante no chão, mas a determinação em Rafael fez seu coração bater rápido. O que você sabe? O que está acontecendo de verdade? Rafael respirou fundo, seus olhos fixos nos de Lucas, enquanto uma chama dançava ao fundo. A corrupção não é só na polícia. Eles estão infiltrados em todo o sistema, com pessoas em lugares que você nunca imaginou. A seriedade em sua voz deixou Lucas paralisado. Nesse instante, um disparo cortou o ar e a cena se transformou em um caos instantâneo. Vitor caiu, o corpo enterrado na grama. Vitor! Lucas gritou, mas a cena à sua frente não era menos do que um pesadelo. As chamas engoliam a luz do dia, e enquanto ele olhava para o amigo sangrando, tudo o que pensava era se ainda havia tempo para salvar Vitor, ou a si mesmo. Rafael puxou-o. Temos que sair, agora. Mas no momento em que Lucas estava prestes a se mover, um rugido estrondoso ecoou ao longe. Um grupo de policiais avança, e a confusão tomou conta. Silhuetas de aliados e inimigos se mesclando sob a luz das chamas. Lucas olhou ao redor, sem saber quem era quem. E então, em um instante quase surreal, viu algo brilhante caindo dos céus. Um pedaço de metal. A sensação de queda intensa e rápida. Um drone. E ele não estava sozinho. Em questão de segundos, a pequena máquina começou a sobrevoar a cena, filmando tudo. O que é aquilo? Ele berrou, o coração disparando. E então, a imagem na tela do drone se iluminou, capturando cada um deles em detalhes. As palavras que explodiram em seu ouvido através do comunicador foram devastadoras. Essa é a última oportunidade, Lucas. Você tem que se decidir. Junte-se a nós ou fique parado e veja tudo o que ama ser destruído.
Era a voz de Vitor. Lucas ficou em estado de choque. Como? Como você pode fazer isso? Ele gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Vitor tinha, na verdade, um plano? Ele não estava apenas caindo sob as balas, mas envolvido em algo muito mais profundo. O policial, que antes era seu amigo, deu um passo atrás, a máscara da autoridade caindo sobre sua face. Vitor, você sabe do que está falando? Ele não pode estar te enganando. Mas o olhar em seus olhos dizia muito mais. A batida do coração de Lucas reverberou em seus ouvidos. Vitor não estava apenas ferido. Estava, de fato, armado com informações que podiam desmantelar todo o sistema. Suas ações eram um jogo de poder. E agora, a reviravolta nos planos de Lucas não era apenas um teste de lealdade, mas uma rede de traições que se desenrolava à sua frente. O drone voava cada vez mais baixo, e as palavras de Vitor o atingiram como uma faca. Você sempre foi o escolhido, Lucas. A resposta para tudo está em você, e agora você tem que decidir se vai lutar. E no momento em que Lucas olhou para Rafael, percebendo que ele também sabia mais do que dizia, um novo nível de perigo surgiu. Rafael tinha seus próprios segredos e uma motivação que ainda não havia revelado. O que mais ele ocultava? As chamas se elevaram, a confusão cresceu e uma nova emoção tomou conta dele, medo e raiva se fundindo em um só. Foi quando Lucas percebeu que a batalha não era apenas por sua vida, mas por suas crenças, e o pesadelo apenas começava. Vitor, eu não sei se posso confiar em você. Lucas gritou, mas a dúvida parecia se aprofundar, mais com a revelação. No fundo, a pergunta o consumia. Quem realmente estava puxando as cordas? E com isso, a decisão que mais temia se aproximava rapidamente. Lucas encarou Rafael, a adrenalina pulsando nas veias. As sirenes soavam como um eco distante, e o caos ao redor parecia se dissipar como se o tempo tivesse parado. Ele sentia o peso do ultimato e, ao mesmo tempo, a urgência de agir. Vamos, antes que eles consigam. Rafael insistiu. Suas palavras quase abafadas pela pressão em sua mente. Lucas hesitou, lembrando-se de Vitor, ofegante no chão. Mas a determinação em Rafael fez seu coração bater rápido. O que você sabe? O que está acontecendo de verdade? Rafael respirou fundo, seus olhos fixos nos de Lucas, enquanto uma chama dançava ao fundo. A corrupção. Não é só na polícia. Eles estão infiltrados em todo o sistema, com pessoas em lugares que você nunca imaginou. A seriedade em sua voz deixou Lucas paralisado. Nesse instante, um disparo cortou o ar, e a cena se transformou em um caos instantâneo. Vitor caiu, o corpo enterrado na grama. Vitor! Lucas gritou, mas a cena à sua frente não era menos do que um pesadelo. As chamas engoliam a luz do dia, e enquanto ele olhava para o amigo sangrando, tudo o que pensava era se ainda havia tempo para salvar Vitor ou a si mesmo. Rafael puxou-o. Temos que sair, agora. Mas no momento em que Lucas estava prestes a se mover, um rugido estrondoso ecoou ao longe. Um grupo de policiais avança e a confusão tomou conta. Silhuetas de aliados e inimigos se mesclando sob a luz das chamas. Lucas olhou ao redor, sem saber quem era quem. E então, em um instante quase surreal, viu algo brilhante caindo dos céus. Um pedaço de metal. A sensação de queda intensa e rápida. Um drone. E ele não estava sozinho. Em questão de segundos, a pequena máquina começou a sobrevoar a cena, filmando tudo. O que é aquilo? Ele berrou, o coração disparando. E então a imagem na tela do drone se iluminou, capturando cada um deles em detalhes. As palavras que explodiram em seu ouvido através do comunicador foram devastadoras. Essa é a última oportunidade, Lucas. Você tem que se decidir. Junte-se a nós, ou fique parado e veja tudo que ama ser destruído. Era a voz de Vitor. Lucas ficou em estado de choque. Como?
Como você pode fazer isso? Ele gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Vitor tinha, na verdade, um plano. Ele não estava apenas caindo sob as balas, mas envolvido em algo muito mais profundo. O policial, que antes era seu amigo, deu um passo atrás, a máscara da autoridade caindo sobre sua face. Vitor, você sabe do que está falando? Ele não pode estar te enganando. Mas o olhar em seus olhos dizia muito mais. A batida do coração de Lucas reverberou em seus ouvidos. Vitor não estava apenas ferido. Estava, de fato, armado com informações que podiam desmantelar todo o sistema. Suas ações eram um jogo de poder. E agora, a reviravolta nos planos de Lucas não era apenas um teste de lealdade, mas uma rede de traições que se desenrolava à sua frente. O drone voava cada vez mais baixo e as palavras de Vitor o atingiram como uma faca. Você sempre foi o escolhido, Lucas. A resposta para tudo está em você. E agora você tem que decidir se vai lutar. E no momento em que Lucas olhou para Rafael, percebendo que ele também sabia mais do que dizia, um novo nível de perigo surgiu. Rafael tinha seus próprios segredos e uma motivação que ainda não havia revelado. O que mais ele ocultava? Então, do nada, uma sombra apareceu e algo pulou do carro em chamas. Lucas mal teve tempo de reagir. Um homem vestido de preto, com a expressão fria como pedras, disparou diretamente para o grupo. O silêncio que precedeu o disparo foi cortado por um impacto ensurdecedor. Era como se o tempo tivesse congelado. Rafael se virou apenas a tempo de ver a bala atingir seu ombro. Não! Lucas gritou, e o corpo de Rafael caiu pesadamente ao chão, a vida se esvaindo. O caos se instaurou de novo, mas agora com uma nova urgência. O mesmo homem vestido de preto apontou a arma para Lucas. Você vai se juntar a nós, ou vai se arrepender de tudo. Disparou antes de puxar o gatilho novamente. Mas antes que pudesse atirar, um grupo de policiais chegou e prendeu a atenção do homem. Uma troca explosiva de tiros começou, e Lucas teve que se arrastar para se proteger. Ele não sabia em quem confiar mais. E naquele momento, o mundo estava desmoronando ao seu redor. A imagem de Rafael caindo ficou gravada em sua mente. O que era o plano de Vitor? E se Lucas estivesse do lado errado? Esse homem, quem era realmente? O que mais estava acontecendo por trás das cortinas? A incerteza apertou seu peito. Com um tumulto em plena ação, uma ideia se formou em sua mente. Ele precisava descobrir a verdade. A escuridão ganhava nova forma. E quando a poeira assentou, as perguntas ecoavam em sua cabeça. Quem são os verdadeiros inimigos? A luta por sua vida e a busca pela verdade estavam apenas começando. Lucas encarou Rafael, a adrenalina pulsando nas veias. As sirenes soavam como um eco distante, e o caos ao redor parecia se dissipar, como se o tempo tivesse parado. Ele sentiu o peso do ultimato e, ao mesmo tempo, a urgência de agir. Vamos, antes que eles consigam. Rafael insistiu, suas palavras quase abafadas pela pressão em sua mente. Mas, no fundo, Lucas estava paralisado. O corpo de Vitor ainda estava lá, jogado na grama, em estado crítico. O que você sabe? O que está acontecendo de verdade? Lucas questionou, enquanto Rafael puxava-o para o lado, buscando escapar do crescente tumulto. A corrupção não é só na polícia. Eles estão infiltrados em todo o sistema, com pessoas em lugares que você nunca imaginou. A seriedade em sua voz deixou Lucas paralisado. Mas antes que pudesse refletir sobre suas palavras, um disparo cortou o ar. A cena se transformou em caos instantâneo. Vitor caiu. Vitor! Lucas gritou. Mas a cena à sua frente não era menos do que um pesadelo. As chamas engoliam a luz do dia,
e enquanto ele olhava para o amigo sangrando, tudo o que pensava era se ainda havia tempo para salvar Vitor, ou a si mesmo. Rafael puxou-o. Temos que sair, agora! Mas no instante em que Lucas estava prestes a se mover, um rugido estrondoso ecoou ao longe. Um grupo de policiais avança e a confusão tomou conta. Lucas olhou ao redor, sem saber quem era quem, e então, em um instante quase surreal, viu um pedaço de metal brilhante caindo dos céus. Um drone. E não estava sozinho. Um pouco acima das chamas, a pequena máquina começou a sobrevoar a cena, filmando tudo. O que é aquilo? Ele berrou, o coração disparando. E então, a imagem na tela do drone se iluminou, mostrando cada um deles em detalhes. As palavras que alcançaram seus ouvidos através do comunicador foram devastadoras. Essa é a última oportunidade, Lucas. Você tem que se decidir. Junte-se a nós ou fique parado e veja tudo o que ama ser destruído. A voz era de Vitor. Como? Como você pode fazer isso? Ele gritou, o desespero transbordando. À medida que a verdade se desenrolava, a dor de seu amigo caindo no chão se transformou em uma fúria cega. E se eu não aceitar? Lucas desafiou. Mas algo dentro dele já sabia que deveria estar preparado para o que viesse a seguir. O policial que antes era seu amigo deu um passo atrás, a máscara da autoridade caindo sobre sua face. Vitor, você sabe do que está falando? Ele não pode estar te enganando. Era uma batida no peito que ecoou como trovão. Mas, fugindo do que estava completamente desmoronando, Lucas decidiu que não podia mais esperar. Eu não vou ficar aqui para ser um alvo. Ele se virou para Rafael. Vamos, agora! Mas antes que pudessem ficar em movimento, um estrondo estrondoso cortou o silêncio novamente. Lucas olhou para o céu, e a imagem na tela do drone agora mostrava algo completamente diferente. Um grupo de rostos familiares parecia se aproximar, mas não eram apenas os policiais. Ele viu inimigos e aliados, juntos, aqueles que até então não faziam parte do mesmo tabuleiro de xadrez. Um colapso interno, a real natureza da traição começou a se revelar, e então um grito cortou a cena do caos. Mãe! Ecoou de uma voz que Lucas conhecia muito bem. Ele congelou. A imagem clara de sua mãe no meio da confusão. A mulher que ele acreditava estar longe dos perigos de sua vida como policial. A cada passo que ela dava, a verdade pairava sobre ele como uma sombra ameaçadora. Lucas, gritou ela de novo, começando a correr na direção dele. A mãe que ele sempre protegeu parecia tão vulnerável, tão exposta, e tudo o que ele poderia fazer era observar. O que você está fazendo aqui? O choque tomou conta de seu corpo. Uma ligação sistêmica se acendeu em sua mente. Eu vim te salvar. Ela gritou, os olhos cheios de uma determinação que só as mães têm. Mas por que ela estava ali? A pergunta reverberou em sua mente, e o coração disparou enquanto ele sentia o mundo desmoronar ao seu redor. Então, uma figura vestida com o uniforme da polícia surgiu atrás dela. A expressão dura, os olhos frios. Era o policial que ele pensava ser seu amigo, pronto para capturá-la. Não, não se aproxime dela. Lucas berrou, o horror de perder sua mãe explodindo em seu peito. A tensão no ar foi cortada quando o policial, impassível, a empurrou para trás. Ela não deveria estar aqui, Lucas. Isso não diz respeito a ela. Então, tudo se resumiu em um único momento. A verdade, a traição e a fragilidade da vida se entrelaçando. Que jogo é esse? Ele murmurou, enquanto os ecos do passado e do presente se encontravam em um único ponto. Agora, enquanto as sirenes ecoavam e Vitor gemia, Lucas tinha que decidir, defender sua mãe e arriscar tudo ou se unir a Rafael e tentar descobrir o que realmente estava sendo colocado em jogo. O perigo parecia real, palpável,
E a única certeza que tinha era que a batalha estava apenas começando. Lucas encarou Rafael, a adrenalina pulsando nas veias. As sirenes soavam como um eco distante, e o caos ao redor parecia se dissipar, como se o tempo tivesse parado. Ele sentiu o peso do ultimato e, ao mesmo tempo, a urgência de agir. Vamos, antes que eles consigam. Rafael insistiu, suas palavras quase abafadas pela pressão em sua mente. Mas, no fundo, Lucas estava paralisado. O corpo de Vitor ainda estava lá, jogado na grama em estado crítico. O que você sabe? O que está acontecendo de verdade? Lucas questionou, enquanto Rafael puxava-o para o lado, buscando escapar do crescente tumulto. A corrupção não é só na polícia. Eles estão infiltrados em todo o sistema, com pessoas em lugares que você nunca imaginou. A seriedade em sua voz deixou Lucas paralisado, mas antes que pudesse refletir sobre suas palavras, um disparo cortou o ar. A cena se transformou em um caos instantâneo. Vitor caiu. Vitor, Lucas gritou, prestes a se mover. Um rugido estrondoso ecoou ao longe. Um grupo de policiais avança e a confusão tomou conta. Lucas olhou ao redor, sem saber quem era quem. Então, em um instante quase surreal, viu um pedaço de metal brilhante caindo dos céus. Um drone. E não estava sozinho. Um pouco acima das chamas, a pequena máquina começou a sobrevoar a cena, filmando tudo. O que é aquilo? Ele berrou, o coração disparando. E então, a imagem na tela do drone se iluminou, mostrando cada um deles em detalhes. As palavras que alcançaram seus ouvidos através do comunicador foram devastadoras. Essa é a última oportunidade, Lucas. Você tem que se decidir. Junte-se a nós ou fique parado e veja tudo que ama ser destruído. A voz era de Vitor. Como? Como você pode fazer isso? Ele gritou, o desespero transbordando. À medida que a verdade se desenrolava, a dor de seu amigo caindo no chão se transformou em uma fúria cega. E se eu não aceitar? Lucas desafiou. Mas algo dentro dele já sabia que deveria estar preparado para o que viesse a seguir. O policial que antes era seu amigo deu um passo atrás, a máscara da autoridade caindo sobre sua face. Vitor, você sabe do que está falando? Ele não pode estar te enganando. Era uma batida no peito que ecoou como trovão. Mas, fugindo do que estava completamente desmoronando, Lucas decidiu que não podia mais esperar. Eu não vou ficar aqui para ser um alvo. Ele se virou para Rafael. Vamos, agora. Mas antes que pudessem ficar em movimento, um estrondo estrondoso cortou o silêncio novamente. Lucas olhou para o céu e a imagem na tela do drone agora mostrava algo completamente diferente. Um grupo de rostos familiares parecia se aproximar. Mas não eram apenas os policiais. Ele viu inimigos e aliados juntos, aqueles que até então não faziam parte do mesmo tabuleiro de xadrez. Um colapso interno. A real natureza da traição começou a se revelar. E então, um grito cortou a cena do caos. Mãe! Ecoou de uma voz que Lucas conhecia muito bem. Ele congelou. A imagem clara de sua mãe, no meio da confusão, a mulher que ele acreditava estar longe dos perigos de sua vida como policial. A cada passo que ela dava, a verdade pairava sobre ele, como uma sombra ameaçadora. Lucas, gritou ela de novo, começando a correr na direção dele. A mãe que ele sempre protegeu parecia tão vulnerável, tão exposta. E tudo o que ele poderia fazer era observar. O que você está fazendo aqui? O choque tomou conta de seu corpo. Uma ligação sistêmica se acendeu em sua mente. Eu vim te salvar, ela gritou. Os olhos cheios de uma determinação que só as mães têm. Mas por que ela estava ali? A pergunta reverberou em sua mente. E o coração disparou enquanto ele sentia o mundo desmoronar ao seu redor. Então, uma figura vestida com o uniforme da polícia surgiu atrás dela, a expressão dura, os olhos frios.
Era o policial que ele pensava ser seu amigo, pronto para capturá-la. Não, não se aproxime dela. Lucas berrou. O horror de perder sua mãe explodindo em seu peito. A tensão no ar foi cortada quando o policial, impassível, a empurrou para trás. Ela não deveria estar aqui, Lucas. Isso não diz respeito a ela. Então, tudo se resumiu em um único momento. A verdade, a traição e a fragilidade da vida se entrelaçando. Que jogo é esse? Ele murmurou, enquanto os ecos do passado e do presente se encontravam em um único ponto. Mas foi então que tudo mudou. Uma explosão ensurdecedora ocorreu, e Lucas viu sua mãe sendo lançada ao ar como uma boneca de pano. Seu grito ecoou pela noite. Ele se sentiu escorregar, todo o seu mundo desmoronando. Mas imediatamente, antes de o chão colidir, uma sombra apareceu, agarrando sua mãe antes que ela pudesse atingir o chão. Era Vitor. Ele pulou, mesmo ferido, e agarrou sua mãe, mantendo-a viva. Lucas ficou atordoado. Vitor, como você? Ele piscou, tentando compreender o que tinha acontecido. A reviravolta era confusa, mas Vitor não era quem parecia ser. Ele olhou para Lucas e algo em seus olhos mudou. Eu sou mais do que você imagina, Lucas. Minha lealdade nunca foi a você. Se eu tivesse te contado a verdade, você nunca teria acreditado. Lucas sentiu o estômago revirar, uma maré de choque inundando seu ser. Então, com a mesma calma que um jogador de xadrez faria ao mover a peça decisiva, Vitor lançou-se contra o policial, revelando uma arma escondida na cintura. Desculpe, Lucas, mas as coisas estão prestes a mudar drasticamente. Um grito de incredulidade escapuliu dos lábios de Lucas. Ele se sentiu preso entre a realidade e o horror. O que ele acreditava saber sobre Vitor, sobre sua mãe, sobre Rafael, tudo estava se desmoronando. Uma onda de culpa e traição o arrasou. O chão de sua certeza tinha se desfeito, e enquanto observa Vitor e Rafael em confronto iminente, Lucas percebeu que a guerra nunca foi apenas sobre corrupção, mas um jogo muito mais complexo e traiçoeiro. A única certeza que tinha era a fragilidade de tudo que amava, e que a batalha estava apenas começando. Lucas estava em um turbilhão de emoções. O som das sirenes ecoava em sua mente enquanto ele observava Vitor, agora revelado como um traidor, lutar para manter sua mãe a salvo. Vitor estava em pé, ofegante, a arma na mão, tremendo ligeiramente. O que ele havia se tornado? Um aliado ou um inimigo? As perguntas martelavam na cabeça de Lucas. Vitor! Lucas berrou, tentando chamar a atenção do amigo. O que você está fazendo? Mas as palavras pareciam se perder no caos daquela noite infernal. A fúria nos olhos de Vitor era palpável, e Rafael, ao seu lado, estava preparado para um confronto. Então, uma explosão repentina ressoou. O chão tremeu sob os pés de Lucas, que quase perdeu o equilíbrio. O fogo e a fumaça tomaram conta do ar. Ele olhou e a cena se tornou um borrão. O corpo de Rafael foi projetado para trás quando a explosão se aproximou. Rafael, não! Gritou Lucas, mas a cena desenrolava-se como um filme arriscado. Vitor, precisamos sair daqui agora. Urgência na voz de Lucas ecoou, e Vitor piscou para ele, os olhos cheios de desespero. Eu estou com você, mas temos que decidir juntos, Vitor disse, rapidamente. O tempo parecia estar se esgotando, e a tensão crescia como uma tempestade. Mas antes que pudessem mover-se, uma nova figura surgiu da fumaça. Um policial que Lucas nunca havia visto. Afastem-se, entreguem-se ou enfrentarão as consequências, gritou a figura, apontando a arma para o trio. Lucas sentiu a adrenalina subir ao máximo. Qualquer movimento em falso poderia ser fatal. Você não sabe com quem está lidando, Rafael respondeu. A voz firme, mas um tênue tremor traía sua bravura.
A confrontação estava prestes a estourar, quando de repente sua mãe surgiu novamente, os olhos recheados de determinação. Lucas não conseguia acreditar. O sangue corria pelas veias, e sua necessidade de protegê-la fez seu coração acelerar. "Fique atrás de mim, mãe!" Lucas gritou. Ele se colocou em frente a ela, a necessidade de defendê-la despertando em seu interior uma força desconhecida. Mas como eles poderiam sair daquela situação? Ele olhou de novo para Rafael e Vítor, percebendo que a decisão dele mudaria tudo. O que fazer? "Precisamos trabalhar juntos. A única saída é unir forças", disse Lucas, a voz firme. Os olhares de Rafael e Vítor se cruzaram, e a fúria deu lugar a um entendimento silencioso. Era hora de se unir contra um inimigo maior. Nesse momento tenso, o novo policial se aproximou mais, a arma ainda apontada. Mas Lucas respirou fundo, sentindo a energia em seu corpo. "Estamos juntos nesta", ele exclamou. Com um rápido movimento, Vítor fez um gesto para Rafael. Juntos, eles se lançaram em direção ao policial. Uma luta intensa começou e a adrenalina tomou conta de todo o lugar. Luzes piscavam, tiros ecoavam, e enquanto a poeira se assentava, Lucas viu que havia uma chance. Combinando forças, conseguiram desarmar o policial e curvar seu destino. Quando a poeira finalmente assentou, Lucas viu sua mãe a salvo, e os rostos de Rafael e Vítor refletiam um misto de alívio e satisfação. O trio sorriu, uma nova determinação ardendo em seus olhos. Mas a verdade é que a batalha ainda não tinha terminado. A corrupção ainda estava à espreita, como uma sombra constante, e Lucas sabia que a firmeza que sentiam naquele momento poderia se dissipar a qualquer instante. Estaria à espreita nas sombras. "Vamos nos reunir e planejar o próximo passo", disse Lucas, uma vez que as sirenes se afastaram e o silêncio começou a reinar. Mas no fundo, sabia que a luta estava apenas começando e uma nova jornada incompleta se formava. "Ei, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que você achou? Vamos interagir e descobrir o que vem a seguir. Sua participação faz toda a diferença.